Olá, amigas, amigos da rede social. O tema da live dessa sexta-feira é a nossa produção cerâmica e os nossos ceramistas, os trabalhadores da cerâmica de Jaboticabal. Eu queria começar dizendo uma experiência pessoal muito rica que eu tive quando eu fui secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional no programa Fome Zero. Eu viajei muito a esse país. Fui às capitais, especialmente as capitais do Norte e Nordeste, mas também ao interior. E eu tinha uma mania que o pessoal ficava perguntando por quê. Né? Eu chegava nos locais, tendo um filtro de barro, eu ia lá procurar a sua marca, ver de onde vinha. E era batata. Quase sempre o filtro era de jabuticabal. Eu ficava todo orgulhoso, falava para o pessoal, olha, esse é um produto legítimo da nossa cidade. E nós temos uma tradição até hoje desta produção da cerâmica, especialmente a do filtro. A cerâmica tem vários produtos, não? Tijolo, telha, manilha. Manilha não se usa mais. Os azulejos, os pisos. Mas o principal produto nosso é o filtro de barro. Além das moringas, dos vasos. Então, nós temos uma tradição muito grande na área da cerâmica. E isso significou para Jaboticabal o crescimento, uma parte do crescimento da cidade, a geração de riqueza. E o trabalho do ceramista é um trabalho muito bonito. Né? A gente vê a modelagem do barro, quem não viu, tem que ver um dia a modelagem do barro, feito pelas mãos, porque hoje está cada vez mais mecanizada a modelagem, mas tem que ver como a pessoa vai modelando e de um pacote de barro, de um monte de barro, vai transformando numa peça, num filtro, em outra peça de cerâmica. Isso é muito importante. Eu também aproveitei a semana para visitar, conversar com alguns ceramistas e visitar algumas empresas da cerâmica. E fiquei muito feliz em perceber que a cerâmica em Jaboticabal continua sendo um ramo muito importante, com muito dinamismo. Tanto a maior cerâmica que nós temos na cidade, que é a cerâmica Stephanie, quanto outras cerâmicas menores, que eu citaria a Center Art, que é uma cerâmica de pequeno porte, elas estão vendendo muito e exportando bastante. Exportando especialmente para os países latino-americanos e para os países da África. São os países em desenvolvimento que compram a nossa cerâmica, que compram o nosso filtro. E é bom a gente, né, nessa sexta-feira, a gente procura sempre contar um aspecto da história de Jaboticabal, levantarmos alguns acontecimentos da cerâmica na nossa cidade. Ela foi se constituindo já faz muito tempo. Desde o início do século XX, nós tínhamos atividade de cerâmica. E, a partir dos anos 1920, passamos a ter uma produção de filtros de barro. Eu, inclusive, quero aproveitar alguns artigos do Júlio César Belingieri, que é um economista e que fez um estudo sobre a história da cerâmica em Jaboticabal e como nós chegamos ao fato de sermos a cidade mais importante, mais conhecida no Brasil como produtora de filtros de barro de excelente qualidade. Bom, e por que isso? A natureza ajuda? Ajuda. Né? Nós temos na beira do Mogi minas de barro, a argila do Mogi é de muito boa qualidade. Isso facilita muito. E uma argila que é própria para fabricar filtro. Ajuda muito a fabricação de filtro, que precisa ter essa argila certa porosidade. Então, isso ajuda bastante. Nós temos próximo da cidade, 4, 5 quilômetros da cidade, nós temos uma disponibilidade de argila muito grande para o nosso produto. Mas não é só isso. Em outros lugares há também barros de boa qualidade. Mas em Jaboticabal se destacou.
E certamente aí os imigrantes que vieram para Jaboticabal, que já produziam nos seus países de origem cerâmica, foram muito importantes ao trazer esse conhecimento para cá. Então, vou dar o exemplo da família Lamparelli, né? O Vitor Lamparelli, pai que foi dono de uma cerâmica, a Cerâmica Lamparelli, de 1920 e 1947, salvo engano da minha parte. As datas a gente sempre tem que tomar cuidado. Mas lá não, depois eu vou deixar o texto do Júlio César Beringelli, que ele dá as datas com mais precisão. Então, o Júlio, a família, ele era italiano, veio para Jaboticabal depois de passar por outras cidades, inclusive a cidade de Tambaú, que é conhecida como capital da telha, né, da cerâmica de telha. Ele veio para Jaboticabal e aqui começou a construir o filtro de barro. Primeiro era uma moringa, né? Era um pote de barro que não havia filtro. Só servia, e servia bem, para depositar a parte da água, as impurezas da água no fundo e manter a água fresca. Aí foram se desenvolvendo maneiras de filtrar a água. Então aí foram obtidas algumas tecnologias, eu vou citar duas delas, né? Uma delas chamada filtro fiel, a outra chamada filtro reto, e que é quase um coador, aí entre a parte de cima e a parte de baixo havia uma peça com carvão, com argila, que filtrava a água. Esse era chamado filtro reto. Não me pergunte por que chamava filtro reto, né? Mas era uma tecnologia. E aí a família Lamparelli, né, o seu Vitor Lamparelli, descobriu, provavelmente foi em Jaboticabal, talvez em outras cidades também, a forma de acoplar o filtro no barro, né? Acoplar a vela, melhor dizendo, que é de um outro material, é o caulim, basicamente, que faz a vela. Descobriu uma maneira de acoplar a vela e, através da vela, obter a água ser filtrada. Então, essa foi uma descoberta muito importante. E sabe o que é interessante também? Que essa descoberta foi patenteada com o nome de filtro São João. Por isso que é uma tradição na cidade. Não sei se vocês repararam. A grande parte das nossas marcas de filtro tem o nome de um santo, desde o começo, né? Desde o começo lá com o seu Vitor Lamparelli. Então, ele descobriu essa tecnologia, difundiu essa tecnologia. Jaboticabal começou já dentro das possibilidades da época. Imagine o transporte na década de 1920, né? Provavelmente não havia asfalto, os caminhões eram de pequeno porte, tinha ferrovia já, mas começou a distribuir o filtro, né, para vários locais. E foi se espalhando esse filtro de Jaboticabal. A Cerâmica Lamparelli, uma das pioneiras, depois, em 47, foi vendida para os irmãos Stephani. Então, a Cerâmica Stephani, que é a nossa maior cerâmica já faz muitos anos, muitas décadas, foi derivada da Cerâmica Lamparelli. Então, e hoje nós temos em nossa cidade, algumas cerâmicas deixaram de existir, não é? Eu lembro da Cerâmica Cruzeiro, lá da Major Hilário Tavares, a cerâmica dos irmãos Eola, que também deixou de existir, mas outras estão em pleno vapor e exportando muito, muito mesmo, né? Há compras muito grandes, que eu conversei com o pessoal do Center Art, da cerâmica Center Art, vai muita cerâmica para Bolívia, para Angola. Angola é um país de língua portuguesa, na África, compra muito os nossos filtros. A tecnologia foi mudando. No começo, o torno que faz o barro girar e vai sendo modelado pelas mãos do ceramista, ele era movido no pedal. Então a pessoa fazia um movimento com o pé para girar o torno e modelava o filtro com a mão. Mais para frente, o giro do torno passou a ser feito por motor. Então a pessoa passou a
só modelar o filtro, que é o grande segredo do negócio, né? A modelagem do filtro. Nas menores cerâmicas ainda se mantém a modelagem manual. Em cerâmicas maiores, já a modelagem é feita também mecanicamente. Então, ganhou uma condição de maior mecanização. Mas a gente não pode esquecer jamais a habilidade dos ceramistas na modelagem do barro. É uma coisa maravilhosa, é uma tradição que Jaboticabal jamais pode deixar de lado. Hoje nós temos mudanças, nós temos filtros que uma parte é de barro, em cima acrílico, mas este ramo da nossa indústria continua muito importante para a nossa cidade. E eu queria ir terminando essa live, essa parte da história da nossa cidade, tão importante, parte da nossa história da cidade, fazendo uma homenagem aos ceramistas. Né? Aos ceramistas, tantos ceramistas que se dedicaram a essa profissão, que tiveram a habilidade de fazer os vasos, fazer as moringas, fazer as talhas, fazer os filtros, que fizeram com que Jaboticabal fosse conhecida no Brasil todo e agora no mundo todo. Né? Também há países ricos da Europa que importam filtros da gente, embora o grosso da exportação vá para países em desenvolvimento, para a Europa vai filtro nosso. Então, a marca Jaboticabal, através dos filtros, está no mundo todo. E eu queria prestar uma homenagem a um ceramista muito conhecido, que faleceu no final de julho do ano passado, seu Antônio Paiva. Não conheceram, mas se falar Pajé, muita gente vai conhecer. Seu Pajé, que trabalhou por tantos anos na cerâmica Stephanie, um conhecedor da arte da cerâmica, especialmente da cerâmica de filtro de barro, da cerâmica vermelha, né, que a gente chama, não da cerâmica branca. Seu Antônio Paiva, acho que tinha 81 anos quando ele faleceu. Foi um dos ceramistas. Em nome dele, eu quero prestar uma homenagem a todos os nossos ceramistas que ajudaram a Jaboticabal a ser conhecida e, com a sua habilidade, nos fornece um produto que nos dá água fresca e de qualidade. Então, vamos sempre reverenciar a nossa história, reverenciar todas aquelas pessoas, os empresários, os trabalhadores, que ajudam a construir a história de uma comunidade, a história de Jaboticabal. Bom final de semana para todos. Está um pouco frio, não é? Mas é momento de fazer um pouco frio. A temperatura no inverno, embora no fim, tem que ter um pouco... E tomara que venha mais chuva, né? Então, bom final de semana a todos e até uma próxima.